prateado. É uma presença masculina ou feminina? Masculina. Essa presença seria você? Eu acho que sim. Certo. E tem mais alguém aí com você? Não. Não. E além do chão com esse cenário rochoso, como é que é a paisagem? Meio desértica. Rocha, rocha, rocha. Como se tivesse tudo destruído. Tudo acabou. E o céu, como é que é? Tempestuoso. Tempestuoso. E o que você sente? Um pouco de tristeza. Como se realmente tivesse acabado alguma coisa e olhar e refletir. Você sente que isso é uma coisa que já aconteceu ou é uma coisa que você está vivenciando agora? Já aconteceu. Já aconteceu. E aconteceu antes de você estar aqui nesse planeta, então? Sim, mas parece que não faz tanto tempo. Nessa cena, algum outro fator que esteja chamando sua atenção agora? Eu não sei muito bem se eu tô vendo essa pessoa, esse personagem, ou se sou eu me visualizando. Mas é uma sensação assim de inconformidade sobre o que está acontecendo. Certo. E esse ser, essa pessoa, tá sozinho aí. Não sei explicar, mas parece que é como se eu estivesse absurdamente pesado e denso. Não sei se eu tô em um lugar ou se eu sou alguma coisa. Eu não sei muito bem explicar. Certo. É como se eu fosse um órgão mesmo. É tipo muito grande. Muito grande. É um órgão. É como se eu tivesse colado na parede de um órgão muito grande, como se fosse um coração, só que não é um coração normal, é gigantesco, gigantesco. É como se minha visão agora não tá mais, tipo, eu não tô mais colado nesse coração, eu tô visualizando ele como se fosse um pouco mais distante, assim, mas ele é muito grande. Eu percebi que foi um órgão que foi retirado. Eu não sei, eu vejo esse ser com o peito aberto, uma ele tá deitado e tá sem coração e tá morto. E esse coração seria você? Eu ainda sinto como se eu fosse aquele coração. Tô ainda sentindo peso. Como é que é a aparência física desse ser? Ela é bem semelhante. Tipo, ele é muito, muito, muito grande. E ele não. Ele tem uma coloração mais acinzentada. Só que ele é muito grande. Muito grande. E magro também, mas ele é muito grande. Ele tem uma cabeça também muito grande. É o mesmo ser que você viu no início ou é outro ser? Não, esse é outro. Outro ser. A primeira imagem que eu vi daquele ser, que eu não soube julgar se era eu, mas esse primeiro no planeta, ele tinha uma cabeça um pouco menor. Esse, que agora eu sinto o peso do coração desse órgão, desse ser, ele tem uma cabeça maior. Só que ele já tá morto. Certo. E quem foi que tirou esse órgão dele? Os mesmos, semelhantes. E esses seres semelhantes estão aí próximos? É como se eu estivesse vendo um pouco antes dele, tipo, no começo, quando eu tava visualizando
começo, quando eu tava visualizando só ele, agora é como se eu estivesse voltando um pouquinho antes. E alguns deles estavam lá em torno de 5, 7. Era como se tivessem, tipo, fazendo uma operação, e aí retirou o órgão. Uhum. São seres todos da mesma forma? Tem algum tipo de roupa, algum tipo de vestimenta, equipamento? O que eu vejo só essa luz nesse corpo. E esses seres não parecem estar usando outras roupas. Talvez uma capa, talvez. Eu não tenho certeza sobre isso. Algum tipo de equipamento, de... Não, nenhum. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo para entender o porquê que foi feito esse procedimento. Retornando, eu vou contar de 1 até 3, a gente volta um pouquinho no tempo agora no 1. Voltando para você entender o porquê que foi feito esse procedimento agora no 2, 3. O que você percebe? Como se fosse... Eu não sei o porquê, mas eu só percebo que aquele primeiro, esse ser que estava sem o coração, é como se ele estivesse já no final dele, tipo, ele estivesse ainda vivo, mas se mexendo pouco, tipo, no fim. Enfim, Não sei qual é o motivo. Parece que simplesmente já estava desgastado, já sabia que não tinha mais o que fazer. Eu não vejo porquê. Eu só vejo ele cansado e virando o rosto para um lado e para o outro, já cansado, respiração fraca. é como se fosse o final da vida mesmo. Tá. De forma natural, então. Aqueles poucos que estavam ao redor daquele ser e junto com esse ser, é como se fossem os poucos que restaram e aquele primeiro que estava ao ar livre, ele tem, é como se aquele órgão, não sei, é como se ele soubesse, é como se ele estivesse triste sobre o que aconteceu, mas o órgão teve algum papel fundamental para o futuro, talvez, eu não sei, como se ele fosse reutilizado para alguma coisa, mas eu não sei se foi utilizado para esse ser do começo ou se foi para um outro fim. Todo aquele ambiente em que estavam aqueles primeiros, os que estavam ao redor daquele ser, o ambiente naquele planeta, ele ruiu e depois de ter retirado aquele órgão, depois de algum tempo, é a primeira cena que eu te falei, é o ser com adorno na mão esquerda, no pulso esquerdo, triste sobre o que aconteceu sobre o planeta, de algum tipo de sacrifício que foi feito para salvar. Eu não sei, é como se fosse bem importante, o que, como se para continuar a última coisa que tinha era naquele coração, tipo, o que era fundamental para que tudo não acabasse de fato, até mesmo eles, aquele coração serviu para alguma coisa. Certo. Eu vou contar de 1 até 3 e a gente vai avançar um pouquinho mais para que fique tudo claro e nítido agora dentro desse processo de formação todo. E agora no 1, ficando claro e nítido agora para você, agora 2, 3. O que você percebe? É como se a minha visão fosse para fora daquele planeta já. Tudo ruiu, os poucos que restam saindo, juntamente aquele primeiro com a dor no braço. Ainda
um clima não muito bom no ar. Todo mundo estivesse ainda descontente, sem ainda aquela casa e sabendo que alguém morreu. E então você estaria agora fora do planeta? É, Estaria em alguma nave, alguma coisa assim? é Sim. Como é que é essa nave? É grande, pequena? absurdamente grande. Absurdamente grande. Mas tem muita gente na nave? Não, Pouca gente. Esses poucos são os que sobraram desse planeta. é E essa nave está indo para onde? procurar algum outro. Eu não sei qual lugar e como se estivessem soltos. Então, eu vou contar de 1 até 3 para a gente avançar no tempo e ver o local que eles encontraram, se encontraram algum local. 1, avançando no tempo agora. 2, 3. O que aconteceu? É como se fosse o começo aqui da Terra. Ainda não tem muita coisa, mas a gente ainda tá na nave. A gente tá ao redor dela. Tá tudo bem calmo ainda, sem nada aqui. Tudo bem, tranquilo. Mas a gente tá só observando. Que seria um lugar interessante. Mas a nave tá bem, assim. Ela não tá 100%, ela já tá com alguns problemas. E tem menos gente com a gente agora. Se você pudesse quantificar o quantitativo mesmo de seres aí, seriam quantos seres? Eu acho que até menos de 20. Pelo menos aonde eu consigo imaginar ou pensar. Tá tudo bem desesperador. E aí, então, localizaram a Terra, então. É, Já tinham seres na Terra? não. Mas é como se eles estivessem pensando em esperar um pouco mais. Já que eu não sei qual é a idade de cada um, não sei quanto tempo a Terra tem, mas é como se precisasse esperar um pouco mais de tempo. E a gente vai esperar um pouco mais e vai viajar. A gente vai sair dali por enquanto e esperar dentro dessa velocidade até que o tempo passe. E teve que esperar um pouco mais de tempo porque não teve autorização para ficar ou porque optaram realmente por não Não, ficar? porque as condições ainda não eram favoráveis. Condições de vida, no caso? Ela tá boa, mas ainda não é a hora. A gente ainda tá sozinho. A opção que tem é esperar e viajar enquanto isso. Porque o tempo passaria mais devagar ali dentro, enquanto do lado de fora passaria rápido. Então quer dizer que o tempo na Terra acaba passando mais lento, no caso? Não. A gente, enquanto viajar, vai passar devagar, vai passar normalmente. Mas do lado de fora, por conta da velocidade, estaria passando mais rápido. Ah, sim, entendi. E aí poderia ter mais tempo para a Terra estar pronta para receber, vamos assim dizer. É um tempo de maturação. Certo. O que acontece é que um deles, que é um pouco diferente, na verdade, parece que a nave ficou não muito boa ainda. E parece que destruíram alguma coisa. Tem um ser. Parece um lagarto. Ele é bem grande. E ele tá abrindo uma escotilha dentro da nave e colocando uma esfera de metal que tem uns desenhos, eu não sei explicar.
E ele tá colocando dentro desse buraco. E fechando essa escotilha, essa coisa. E aí ele fecha e a minha visão sai da nave. E aí alguém fala pra mim que a gente vai viajar. E aí a nave vai muito rápido, muito, muito, muito rápido. E aí minha visão afasta cada vez mais. Parece que tem várias terras. Tem uma divisão entre essa imagem, entre essas terras. E aí a minha visão vai afastando, nebulosa e outras divisões. É como se fossem várias terras, 6, 7, 8, não sei. E aí aparece um braço que sai de trás de mim, um braço vermelho, bem grande. E ele aponta para esse ponto de luz que está viajando entre essas dimensões. Aí ele está falando que a gente está viajando nessa velocidade porque quando a gente voltar vai estar tudo melhor. E aí tem um ponto de luz que está viajando entre essas dimensões muito rápido, entre essas dimensões que tem cada uma terra. Esse ser que você viu que parecia um lagarto, ele era amigo? Não, Não? não, Ele era não era da tripulação não. original. Ele estava prendendo vocês? Alguma coisa assim? Ele tinha atrapalhado tudo. É como se ele tivesse invadido e atrapalhando. Só que eu não sei porquê, mas ele que fez a nave viajar tão rápido. Mas fazer a nave viajar tão rápido desse jeito foi uma coisa boa ou ruim? Boa. Só aí esse ser que eu estava visualizando a nave que anteriormente eu estava dentro. Ela estava viajando bem rápido e enquanto a minha visão ia afastando e aparecer as dimensões, as separações e as terras e esse braço diferente, vermelho e muito grande veio pelas costas e falou só isso, que a gente ia voltar quando as condições estivessem favoráveis. Certo. Então, vou contar mais uma vez de 1 até 3 para a gente avançar um pouco mais no tempo. Entender o que aconteceu. 1. Avançando mais um tempo agora. 2. 3. Agora a gente tá aqui. Na Terra? Tá tudo bem, verde. Tá tudo bem, tranquilo. Vocês estão na Terra com os corpos que vocês tinham na nave ou com outros corpos? Não, com os mesmos. Os mesmos. Tá mais leve. Não tem ninguém mais na Terra, só eu e mais alguns poucos. A imagem que eu tenho é de um deserto só, tempestuoso. Não é uma época muito... O clima tá tudo certo, mas não o clima do lugar, assim, energeticamente dizendo. É como se estivesse tendo algum conflito. Tá claro para você quem são as partes que estão conflitando? Não, são construções, só que algumas coisas ruins. Não são pessoas muito normais, não são assim humanos como a gente tem em mente. São semelhantes, bem parecidos, com uma roupa esbranquiçada, com alguns adornos. Eles estão simplesmente guiando toda a construção, mas tem estresse. Eles estão guiando alguns outros seres? Não, Orientando a construção? Então? orientando, mas não é nada muito... Não é tipo a nível, digamos assim, de escravo, mas tem uma coisa apenas... é apenas organizado.
E eles simplesmente guiam, mas eles dá pra ver, assim, não é um trabalho muito pesado que tá acontecendo no lugar. certo? É tudo muito simples e leve. Que tipo de trabalho que é esse? São pedaços de pedra bem grandes. Vão construir alguma coisa? É, Algum tipo de monumento, algum tipo de casa? é um monumento. Casas, não, não tem casa perto. Como é que são esses seres que estão orientando? Eles são magros também, não tem cabeça grande, tem um nariz um pouco maior e fino, tem uma coloração de pele marrom claro, cabelo preto, longo. É tipo humano mesmo. É, mas não é. Não é humano. Eles têm. Eles têm um olho diferente também. São olhos mais. Um pouquinho maior. E você está vendo isso de que forma? Dentro de algum Entre corpo? eles, Mas como é que você está visualizando isso? Você está vendo dentro do corpo daqueles seres que você... não. Tô só. Tipo, eles não me veem, mas eu os vejo. E como é que você está aí, fisicamente? É, algum corpo... Era o mesmo corpo que estava antes, quando desceu daquela nave? Não. Não. Agora. Agora a gente tem uma casa, a gente tem onde ficar, tudo tá sendo melhor. A gente agora pode ficar aqui e tá tudo tranquilo. Certo. E vocês estão com o mesmo corpo que estava na nave? Ah, Então eu vou contar de 1 até 3 e a gente vai avançar até o último dia de vida desse corpo, com essa experiência, para a gente identificar o que aconteceu. Avançando até o último dia de vida dentro desse corpo, no 1, avançando no 2, 3. Como é que acontece? Ou esse corpo continua vivo até hoje? eu não sinto que ele morreu. Ah, então ele continua vivo. É, ele não morreu, digamos assim, igual a gente tá acostumado a pensar. Ele está em que estado? Está dormindo? Tá normal, tá bem, tá aqui. Ah, por que você está aqui hoje? Qual a sua relação com esse corpo? Mas em que sentido você quer saber? É porque você falou que esse corpo está vivo, né? Uhum, E você falou que esse corpo era você, certo? certo. E você está lá e está aqui ao mesmo tempo? Uhum. E como é que é o procedimento disso? Estar lá e estar aqui ao mesmo tempo? É só dormir. A Só gente dormir. vem e deita e acorda. E acorda aqui. É, E dorme em algum lugar específico? Especial? Alguma coisa assim? você diz do outro lado? É. Não, quando a gente dorme aqui, a gente acorda do outro lado, que é o outro aqui. A E acorda gente com esse outro com corpo. esse outro corpo. Tudo mais simples, não tem muito segredo. Não tem muito segredo. E essa experiência que você teve com o órgão explica a questão das dores nessa sua vida? Quando você está sonhando aqui, você dizer? É porque foi, eu acho que um sacrifício muito grande que teve de ser feito. E isso gerou muita dor. Então, só para eu entender melhor, essa vida aqui é um sonho de lá? Como assim? Porque você falou que quando deita lá e dorme lá, acorda aqui, né? Uhum, É isso? É como se estivesse dormindo lá e acorda aqui? exato. E por que você quis dormir lá e acordar aqui? É porque aqui a gente consegue, aliás, é porque desse lado de cá, aqui onde, como
como matéria, como uma outra matéria mais densa, a gente tem é como se fosse uma experiência nova no quesito emocional. Certo. Então, na verdade, quando você perguntou da família, a sua família é a família de lá ou é uma família diferente? A família daqui, dessa dimensão? Não, É diferente. é diferente. E você sente falta da família de lá? Uhum. Aqui? É por isso que a gente vai tão longe quando deita. Certo. E para ficar ainda mais claro, então você só veio só mesmo para obter experiência, para conhecer esses porquês. Uhum. É impressão minha, mas pelo que eu entendi, então, a partir de agora, você tendo consciência disso, você pode acessar a informação que você tem lá, é isso? Como? Esse corpo aqui, a partir de agora, tendo consciência de que está vivo nessa outra dimensão, tem como acessar essa informação dessa outra dimensão, não tem? Ainda não está muito claro. Certo, deixa eu explicar melhor. Você estava nessa outra dimensão, com esse outro corpo grande, diferente, dormiu e acordou aqui nessa dimensão mais densa humana, Uhum. certo? Correto. O ser que está aqui agora, nessa sessão agora comigo, Uhum. a partir dessa sessão, pode acessar as informações desse outro corpo que está lá dormindo? Ah, sim. É tudo muito simples, mas é muita coisa. A gente ainda é como se fosse colocar muita informação num lugar só. Não, Essa informação. essa mente aqui, né? Exato. Eu estou falando agora com o ser que está dormindo, não é isso? Ou estou falando com uma pessoa humana? Não, eu não. Como é que é a raça desse ser que estava viajando no espaço? Você tem como falar para mim? O nome. O nome eu não sei. O que você quer saber, mais ou menos? Com quem que eu estou falando agora? Eu estou falando com o humano ou eu estou falando com a mente que é superior ao humano? Ambos. Ambos. Que na verdade ambos são o mesmo, não é isso? Exato. É como se tivessem limitações e conexões que ficam variando, É porque alternando. o meu sonho é me acessar essa outra parte minha. Como ele está fazendo agora. Entendeu? Eu vivo fazendo isso. Uhum. Mas enfim, ele tem uma série de questões aqui dessa vida tridimensional. Várias dessas questões ele até escreveu. Você poderia responder para ele, para a gente gravar? Pode falar. Pode falar. De onde eu vim, eu acho que ele já sabe agora, né? De bem longe. Bem longe. Quanto tempo está aqui? Pelo visto é muito tempo, né? Se for comparar com o tempo do outro lado, seria pouco, mas aqui já faz muito. Muito. Essa existência dele é a primeira existência humana? Ou já teve outras? Teve outras, mas ainda são poucas, como humano, no caso. São poucas. Como humano, são poucas. E por que ele está aqui? Para viver a experiência, só isso. Só para se divertir, passar um tempo. É isso? Não. Tem algum tipo Ainda de compromisso? Tem alguma função específica? Ele ainda tem bastante tristeza por conta que a gente sente falta dos outros semelhantes. E vocês conseguem dar uma ajustada nessa tristeza para ele ter uma vida mais tranquila nessa dimensão aí? É por isso que ele sempre sorri, ele ainda é bem feliz. Mas, claro que nunca é 100%. Mas dá para vocês dar uma melhoradinha nesse 100%, porque é uma programação aí, né? Dá para vocês
melhorar essa É programação como se fosse um painel. no painel. Ele acessou o painel hoje, né? Foi. Ficou fácil para ele. Foi, ele bagunçou bastante. Mas deu para ajustar alguma coisa? Deu. Deu. Então dá para ajustar, né? Tá. Dá para dar uma checada geral no corpo dele, se precisa dar uma melhorada em mais alguma coisa, aproveitar e dar um serviço completo. Dá um up. Um up.